Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece complicado, mas que no fundo é fascinante: a saúde financeira de uma empresa. Vamos aprender a ler 3 relatórios que são essenciais e que, olha, quando a gente junta os três, eles contam a história completa de um negócio. Então, para quem sempre quis olhar para uma empresa e entender de verdade o que está rolando por trás dos números, o lugar é aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente sabe de verdade se uma empresa está indo bem ou se ela está só, sabe, se segurando? A resposta não está em um número só. É uma história. Uma história contada através dos dados. E é exatamente essa história que a gente vai aprender a ler hoje. Pensa, por exemplo, em pilotar um avião. Não dá para olhar só para o velocímetro, né? A gente precisa ver a altitude, o nível de combustível. A lógica é a mesma para uma empresa. Para entender a saúde dela, a gente precisa de um painel completo, com 3 instrumentos que são vitais. Então, nosso roteiro de hoje é esse aqui. Vamos passar pelo balanço patrimonial, pela demonstração de resultados e pelo demonstrativo de fluxo de caixa. E no final, a gente vai ver como essas peças do quebra-cabeça se juntam e formam esse painel de controle completo. Vamos começar com o nosso primeiro instrumento, o balanço patrimonial. A melhor forma de pensar nele é como se fosse uma fotografia, bem nítida, que captura a situação financeira da empresa num único momento específico. Resumindo, o balanço patrimonial vai listar tudo que a empresa possui e tudo que ela deve, mas em um dia específico. É um retrato, uma foto estática, mas que revela muita coisa. E o nome balanço não é por acaso, viu? Vem mesmo da imagem de uma balança de 2 pratos. De um lado, a gente tem os ativos, tipo os prédios, os equipamentos, que são as aplicações dos recursos. Do outro lado, ficam os passivos e o patrimônio líquido, que são as dívidas e o capital dos sócios, ou seja, a origem desses recursos. E o ponto principal é que esses dois lados precisam estar sempre em perfeito equilíbrio. Para ficar ainda mais fácil, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa na compra de uma casa. A casa em si é o ativo, é o que a empresa tem. O financiamento, a hipoteca, é o passivo, o que ela deve para o banco. E aquele valor da entrada, o dinheiro que já foi pago, é o patrimônio líquido, a parte que é realmente do dono. Bem simples, né? E isso nos leva direto para a equação fundamental da contabilidade. É pura lógica, pensa bem. Tudo que uma empresa tem, os seus ativos, precisou ser pago de alguma forma. E o dinheiro para isso só pode ter vindo de 2 lugares. Ou foi pego emprestado de terceiros, que são os passivos, ou veio do bolso dos próprios donos, que é o patrimônio líquido. Não tem uma terceira opção, não tem mágica. É por isso que essa equação sempre, mas sempre mesmo, vai estar em equilíbrio. E aqui, a gente vê uns exemplos bem concretos. Do lado dos ativos, que a gente chama de aplicações, está tudo que a empresa faz com o dinheiro. O caixa, os estoques, os equipamentos. Do outro lado, nas origens, a gente vê de onde veio esse dinheiro. Dívidas com fornecedores, empréstimos ou o capital que os sócios colocaram. Certo! Agora vamos para o nosso segundo instrumento. Se o balanço patrimonial é a foto, a demonstração de resultados, a DRE, é o filme. Ela não mostra um momento parado no tempo, mas sim o desempenho da empresa ao longo de um período, como um trimestre ou um ano inteiro. O grande objetivo da DRE é muito claro: responder àquela pergunta fundamental. No final das contas, a empresa deu lucro ou prejuízo? Ela detalha toda a jornada, desde a receita das vendas até o resultado finalzinho, mostrando exatamente onde o dinheiro foi ganho e onde ele foi gasto. E o legal da DRE é a lógica dela, que é tipo uma cascata. Começa lá em cima com a receita total. Daí a gente vai subtraindo os custos, as despesas, os impostos, camada por camada, até chegar lá no fundo, no resultado líquido. Cada linha dessa conta conta uma parte da história do desempenho da empresa. E ali no meio da DRE, a gente encontra um indicador super famoso, o EBITDA. Pensa nele como se fosse o lucro puro da operação principal do negócio. Ele meio que ignora as decisões de financiamento, que geram juros, e algumas regras contábeis, como a depreciação, para focar só no seguinte: a operação da empresa por si só gera caixa. É por isso que ele é um ótimo termômetro da eficiência operacional. Agora vamos para o nosso terceiro e último instrumento que muita gente o considera o mais importante para a sobrevivência de curto prazo de uma empresa: o demonstrativo de fluxo de caixa. Ele mede literalmente o fôlego da empresa, o sangue que corre nas veias dela. E aqui está o pulo do gato, um ponto super importante. Lucro não é a mesma coisa que caixa. Imagina o seguinte: uma empresa vende um produto de R$ 100.
mas vende a prazo. Na DRE, no filme, já aparece aquele lucro. Só que no caixa da empresa, entrou dinheiro? Não, o caixa continua zerado. Se os clientes demoram para pagar, a empresa pode ficar sem dinheiro para pagar os funcionários e quebrar, mesmo sendo lucrativa no papel. Isso acontece porque a DRE segue o regime de competência, ou seja, registra a venda quando ela acontece. Já o DFC segue o regime de caixa, só registra quando o dinheiro de fato entra ou sai da conta. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O lucro é o que garante que a empresa vai existir no longo prazo, mas é o caixa que garante que ela vai sobreviver no curto prazo. Uma empresa saudável precisa dos dois, sem dúvida. Ok, a gente já viu os 3 instrumentos separados. Agora vem a mágica, que é entender que eles não vivem isolados. Eles conversam entre si o tempo todo e formam uma imagem financeira completa e coerente. Olha só as duas conexões principais. O resultado líquido que a gente acha lá na DRE, ou seja, o lucro, ele vai direto para o balanço patrimonial, aumentando o patrimônio dos sócios. E o saldo final de caixa, que a gente calcula no DFC, tem que ser exatamente o mesmo valor que aparece na linha caixa lá nos ativos do balanço. Tudo se amarra, tudo se encaixa. E é assim que, juntando o balanço patrimonial, a DRE e o DFC, a gente monta o nosso painel de controle completo. Com essa visão integrada, tanto gestores quanto investidores podem tomar decisões muito mais inteligentes e estratégicas sobre o futuro da empresa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Com esses 3 relatórios na mão, mostrando a posição, o desempenho e a liquidez de uma empresa, o que vem depois? Porque a análise é só o começo. A verdadeira habilidade está em usar toda essa clareza para navegar o negócio rumo ao sucesso.